Estamos no ar com mais um programa Despertar produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. E hoje estamos aqui mais uma vez com o Sidney Fernandes, né? Ninguém melhor do que o Sidney para falar aí do nosso querido amigo Richard Simonetti. Sidney, seja bem-vindo. Falar de Richard é uma responsabilidade, porque nós conhecemos um pouco da vida do homem e temos aí muita coisa, temos a vida do líder, do administrador, do orador que ficou famoso, na minha opinião, um dos melhores oradores de todos os tempos, e escritor, deixou mais de 60 obras para nós. Então falar do Richard é muito fácil, mas ao mesmo tempo é difícil porque ele tem muito conteúdo para a gente trazer para o público que agora, um público novo, que não tem mais contato com ele. E nós temos que dar graças a Deus que convivemos com ele. Neste mês de outubro nós resolvemos fazer aí uma série de programas do Richard, porque ele desencarnou no dia 3 de outubro, mas também é o aniversário dele dia 10 de outubro. Então resolvemos aí fazer esse especial para trazer esse conteúdo então, né, para as pessoas, para relembrar aí sobre o Richard Simonetti, esse grande amigo que também trouxe aí grandes informações, grandes importâncias na doutrina espírita, não é? E Sidney, eu até só um detalhe, né, eu fiz questão de gravar aqui com a camisa, todos os programas com a camisa da Rádio SEAC, porque isso aqui também, pessoal, foi um legado do Richard, né? Sem ele dúvida. Que trouxe essa ideia pra gente. Ele veio, né? Trouxe do Espírito Santo a ideia de uma rádio e nós abraçamos a ideia. E em 2011 começamos a trabalhar em cima da ideia e no dia 2 de dezembro de 2011 lançamos a Rádio SEAC e depois dia 2 de dezembro de 2013 lançamos a TV SEAC. Graças a ela que nós temos hoje este programa e graças ao Duda Trevisani e todos os companheiros da TV Prevê que até hoje mantém este programa Despertar. Então neste final de ano, né, a gente completa 11 anos então, né? Eu estou com a camisa aqui de 2021, que está aqui 10 anos, completamos 10 anos, mas vamos completar aí no final deste ano, 2022, 11 anos, né? E trazendo, porque assim, pessoal, a gente não tinha naquela época as transmissões como tem hoje pelas redes sociais, a gente tinha que se virar, tinha que ter um site particular e a gente fazia dessa forma as transmissões pela rádio e depois pela TV SEAC, né? Isso que agora mesmo. está no ar novamente. Mas Sidney, voltando então sobre as obras, né, sobre os conteúdos de Richard Simonetti, uma das obras muito... talvez acho que a mais famosa dele foi A Quem Tem Medo da Morte, inclusive até pelo tema muito chamativo, né? O que você poderia dar aí uma abertura sobre esse tema pra gente? A obra Quem Tem Medo da Morte, se você for pegar a parte introdutória dela, logo no começo, Richard refere-se a uma palestra que ele realizou aqui no Centro Espírita Amor e Caridade sobre esse tema durante 30 anos seguidos. E a partir da palestra, ele se motiva para escrever sobre o tema. E o livro até hoje é um sucesso não apenas de venda, mas de aceitação. Ele foi vertido para vários idiomas em várias partes do mundo. A última estatística de que temos conhecimento de que ele já vendeu mais de 2 milhões de obras. Enfim, é o best-seller de Richard. Saiu em várias línguas, né? Sim. Na minha opinião, a minha obra predileta dele não é essa. É Uma Razão para Viver. Mas o Quem Tem Medo da Morte realmente foi um marco na carreira literária de Richard. E olha, pessoal, embora, né, o tema seja Quem Tem Medo da Morte, mas como eu disse, a minha opinião é que o Richard sempre fala sobre a vida nas palestras e nos temas dele, né? E esse tema Quem Tem Medo da Morte não é diferente, né? Porque acho que as pessoas têm medo da morte, né, Sidney? Então, acho que esse foi o maior gancho aí que o Richard teve para criar esse assunto pelo medo da morte. E nisso o Richard explica que a vida continua, né? Mas fale aí sobre esse medo da morte que as pessoas têm. O Quem Tem Medo da Morte não é o meu livro predileto, mas temos que admitir que se trata de uma obra marcante, que esteve já traduzida para vários outros idiomas
e já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Richard começava a palestra dele contando a história de um homem que andava por uma estrada e estava um pouco temeroso, porque sabia que era uma estrada perigosa. Ali já haviam ocorrido assaltos, assassinatos. Ele apertou o pé para ver se passava logo por aquela região tenebrosa antes que viesse a escuridão da noite. Mas de repente ele estava em plena região perigosa e absolutamente às escuras. E de repente aconteceu o que ele mais temia. Começou a ouvir ruídos à sua retaguarda. Apressou o passo e a criatura que estava atrás dele também apressou o passo. Ele começou a correr e também o perseguidor também começou a correr. Aí o homem, um medo danado, e não sabia o que fazer. E de repente, quando ele estava passando por um bico de luz, desses que ficam na beira da estrada, que orientam os tratores, caminhões das fazendas, ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele perdeu o medo. É que se tratava, Jonatas, tão somente de um velho burro acostumado a acompanhar aqueles que passavam por ali. Richard chama a atenção do medo da morte, correlacionando com a escuridão, com a ignorância. A partir do momento que nós encontramos a doutrina espírita como um bico de luz, um esclarecimento sobre o assunto. Exatamente. Não é que nós perdemos o medo, mas nós passamos a enfrentar essa realidade com mais energia, com mais serenidade. É por isso que normalmente as pessoas não é que percam totalmente o medo, mas elas enfrentam a morte com mais coragem, mais galhardia. Com mais conhecimento. Isso. Sobre o assunto. Exatamente. Perfeito. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e em instantes a gente volta com esse tema Quem Tem Medo da Morte, falando aí do Richard Simonetti. Voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha o programa Despertar aqui pela TV Prevê, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade semanalmente. Centro Espírita Amor e Caridade aqui de Bauru, e hoje estamos falando do tema Quem Tem Medo da Morte. Sidney, embora o Sidney já comentou aqui que ele não acha que é a obra mais importante, ou a obra que ele mais gosta do Richard Simonetti, mas Sidney, esse tema, né, Quem Tem Medo da Morte, né, sobre a morte, sempre nos traz aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então você já falou um pouquinho aí no primeiro bloco sobre esse medo, né, sobre esse esclarecimento que o Richard nos traz sobre a morte. E um outro tema que eu anotei aqui, que também é uma dúvida frequente das pessoas, é o seguinte: nós temos uma hora certa para morrer? Richard fala sobre isso também? Fala. Quando o nosso planejamento é desenvolvido no plano espiritual, nós recebemos assim uma espécie de dose de combustível para passarmos a vida. Então, a quantidade de fluido vital suficiente aí para 40, 50, 60, 80, 90 anos de existência. Quer dizer que é certeza que vamos morrer naquela data? Não é, Jonatas. Porquanto,
se nós não soubermos usar adequadamente esse combustível vital que recebemos, nós podemos morrer antes da hora. Nós podemos gastar demais o combustível. E, por exemplo, uma pessoa que ingere bebida alcoólica, vai para a estrada com um veículo e inadvertidamente acaba sofrendo um acidente e morre, e às vezes até provoca a morte de outras pessoas, as pessoas costumam dizer: ah, coitado, chegou a sua hora. Não havia chegado a sua hora. Ele morreu antes da hora. Então nós podemos sim antecipar a nossa vida aqui na Terra, podemos morrer antes da hora e chegar ao plano espiritual como suicidas inconscientes. E tem um detalhe, não apenas as coisas que vêm de fora para dentro, como a imprudência, a bebida, o vício, a alimentação inadequada, podem abreviar a nossa vida. Também as coisas de dentro para fora. O ódio, o ressentimento, a vingança, a mentira. Hoje temos provas a respeito do assunto que não são da religião, são da ciência, mostrando que o indivíduo, quando cuida bem da sua vida espiritual, ele tem uma sobrevida, ele é menos susceptível a doenças, ele tem mais resistência em relação a vírus, bactérias, e também ele consegue controlar melhor a sua pressão sanguínea. Enfim, Jonatas, nós podemos completar o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu para viver aqui, se tivermos juízo. Se levarmos a sério tanto a nossa economia física, cuidando bem do organismo, fazendo ginástica, caminhando, tendo boa alimentação, evitando o excesso de álcool, evitando a droga, como também espiritualizando o nosso comportamento. Me chamou a atenção isso que você falou agora, suicídio inconsciente. Então quer dizer que aquela pessoa que se tira a própria vida ali de forma consciente é uma coisa, mas também tem o suicídio inconsciente, que ele está ali se deteriorando aos poucos, mas não percebe. André Luiz, quando chegou ao plano espiritual e foi direto para o umbral, passou quase 8 anos, e os espíritos que o perseguiam lá diziam: você é um inconsciente, você é um suicida, você é um irresponsável. E quando ele foi recolhido e já estava num hospital espiritual, o médico que o assistiu, Dr. Luna, é lamentável que você tenha vindo pelo suicídio. Mas, doutor, tem algum engano, porque eu sempre amei a vida e eu não me matei. Mas você abusou do sexo, da bebida, da comida, contraiu a sífilis. E olha aqui, o seu fígado está assim, seu intestino está assim, seu coração está assim. Tudo isso aqui foi abuso da sua parte. Inconscientemente, você abreviou sua vida. E ele, infelizmente, chegou à conclusão de que teria retornado ao plano espiritual antes da época certa. Isto é, ele teria combustível para mais tempo aqui na Terra, mas ele desperdiçou a vida. Perfeito, Sidney. E você disse aí sobre o desperdício da vida, e falou sobre o que aguardou André Luiz lá quando ele desencarnou. Então essa é a minha pergunta agora, já aproveitando esse gancho, O que nos espera após a morte? E isso que vai nos esperar lá é de acordo, então, a forma que nós vivemos aqui enquanto estamos encarnados. Uma das coisas que Richard Simonetti costumava dizer era isso. Não importa tanto o tipo de morte que venhamos a ter, mas o tipo de vida que estamos tendo. E estas palavras de Richard Simonetti, que são corroboradas pela obra de André Luiz, recentemente, eu sei que você fez a edição de um trabalho muito interessante de 2 médicos que foram entrevistados, que vieram de público dizer claramente que quanto mais o indivíduo se espiritualiza, melhores condições ele tem para viver.
Isto é, um respeito em relação à vida. Ora, quando temos esse respeito, Jonatas, nós atraímos bons mentores, nós damos oportunidade, abrimos possibilidade para sermos recebidos por parentes, amigos. Porque é o seguinte, Jonatas, ninguém colhe aquilo que não semeou. Nós vamos ter um bom retorno à pátria espiritual se tivermos feito alguma coisa de bom nesse sentido, se tivermos merecimento. Há uma obra de Ernesto Bozano em que um espírito diz assim, esse negócio aí de que todas as pessoas têm alguém à sua espera depois da morte, não é verdade, porque eu morri e não tinha ninguém me esperando. Acontece que não tinha dentro do nível em que ele estava. Assim como André Luiz não conseguia ver o ministro Clarencio, que tinha vindo para recebê-lo, estava ali desde que ele havia morrido quase 8 anos atrás, mas ele não conseguia ver, sentir, sintonizar-se com Clarencio. Então, esse indivíduo que falou desta forma, simplesmente, quando ele morreu, ele ficou num nível muito baixo e não percebeu a existência de amigos, parentes, pessoas queridas dele que estavam ali à sua espera. Agora, dependendo dos amigos que você faça aqui na Terra, você vai ser mais bem recebido ou não. Há um caso citado por irmão Jacó, de uma professora que cuidava muito bem dos seus alunos aqui na Terra, e Jacó descreve a recepção gloriosa que ela teve lá, com músicas, flores, os parentes, os pais, tios, avós das crianças das quais ela cuidava aqui, estavam à sua espera lá no plano espiritual. Richard tinha uma frase, Jonatas, que dizia assim, quanto mais amor, menos dor. Então nós temos que plantar boas sementes. Perfeito, Sidney. Sidney, o tema Quem Tem Medo da Morte, né, como você disse, vem aí esclarecer e tirar alguns mitos e explicar um pouco mais sobre o processo da morte. E eu poderia dizer para você que a reencarnação também faz parte disso, né, porque explica que nós temos uma continuação ali da nossa vida e vamos voltar a reencarnar. Então você acha que isso também faz parte aí do tema da morte? Richard trata desse assunto não apenas no livro Quem Tem Medo da Morte, mas em muitas outras obras dele. A nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Estamos aqui de passagem. Nós damos um mergulho na Terra. Vimos para cá com tudo preparado, organizado, planejado, e temos que aproveitar esse momento que estamos encarnados. E retornamos desse mergulho, deixamos o escafandro da carne e voltamos para a vida espiritual. Só que uma existência apenas, Jonatas, é absolutamente insuficiente para conhecermos as coisas materiais, desenvolvermos a nossa intelectualidade e principalmente desenvolvermos a nossa espiritualização. Precisamos de vários segmentos, várias vidas para chegarmos a este objetivo. Precisamos passar por várias filtragens, né, Sidney? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, aqui com os nossos apoios culturais, e voltamos em instantes para o último bloco do programa. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar, falando sobre Richard Simonetti. O tema Quem Tem Medo da Morte foi um tema muito famoso que Richard nos trouxe aí, esclarecendo, como já falamos, né, sobre a morte. E Sidney,
Antes de fazer algumas outras perguntas, algumas outras dúvidas aqui para você, que eu anotei aqui, eu gostaria de saber sobre a continuação da palestra, né? Porque o Richard desencarnou e você continuou aí proferindo as palestras Quem Tem Medo da Morte. E esse ano a gente vai ter novamente essa palestra? Então, em 2018, o Richard, evidentemente, com o desencarne dele, não pôde fazer a palestra. Em 2019, fizemos essa palestra. 2020 e 2021, com a pandemia, não pudemos fazer, isso apenas de maneira virtual. E neste ano, a diretoria do SEAC houve por bem retornar com a palestra sobre a morte, e agora de maneira presencial. Então, não há aqui, da minha parte, Jonatas, qualquer pretensão de substituir o mestre Richard Simonetti. Mas o tema é tão importante que vale a pena nós tratarmos dele novamente. Então, no dia 2 de novembro, nós estaremos aqui no SEAC novamente, tentando levar adiante esse tema sobre a morte. Se você tem medo da morte, tem alguma dúvida, venha até aqui. A palestra vai ser dividida assim em duas partes. A primeira, eu vou trazer alguns vídeos, alguns comentários, um resumo da palestra do livro Voltei de Irmão Jacó, que é um verdadeiro repórter falando sobre a morte. E a segunda parte, nós, da meia hora seguinte em diante, nós vamos responder perguntas do público sobre o assunto. Então, essas perguntas que você está me fazendo e outras tem muitas que possivelmente dúvidas, vão surgir, com certeza, nós vamos tentar responder. É que assim, né, Sidney, muitas pessoas não conhecem, né, a grandiosidade do conteúdo que o Richard trouxe, né, e não querendo comparar também, né, mas assim como Allan Kardec, até hoje nós damos continuidade, né, muitas pessoas dão continuidade às suas obras, Chico Xavier também, muitas pessoas dão continuidade às suas obras, Richard também merece essa continuidade, porque ele realmente era um grande estudioso, ele trouxe grandes conteúdos, então é necessário também que a gente dê continuidade nessas obras, não é? Eu costumo dizer que o Richard vai ser valorizado daqui a algumas décadas. É verdade. Porque ele escreveu sobre todos os temas, livros, romances, livros dissertativos, livros de perguntas e respostas. E agora que a gente está começando a valorizar o seu trabalho. Agora, a maioria das pessoas que costumam vir assistir à palestra Quem Tem Medo da Morte não são espíritas. Porque, com todo o respeito que merecem outras religiões, é apenas a doutrina espírita que oferece uma visão mais objetiva, com mais detalhes sobre a continuidade da vida além da vida. Eu me lembro de uma pergunta que foi feita tempos atrás para um sacerdote, aliás, um sacerdote que eu admiro muito, e a mulher perguntou: por que meu filho nasceu com síndrome de Down? E o sacerdote não soube responder. E fui honesto: olha, não sei. Da mesma forma, Jonatas, quando as pessoas vão conversar com pessoas de outras religiões, não tem a posição clara que a doutrina espírita oferece do porquê da vida, de onde viemos, a explicação para as dores inatas, as diferenças sociais, as diferenças de saúde, de físico que existem entre os homens. O Espiritismo mostra claramente o porquê dessas diferenças e mostra também que nós teremos a vida, além desta vida, à disposição para repararmos os males que cometemos sem aquele medo terrível do inferno eterno, das penas irremissíveis. Então, as pessoas que vêm geralmente à palestra sobre a morte, a assistir, são pessoas de outras religiões que continuam sendo, nós não vamos convertê-los ao Espiritismo, mas eles vêm aqui e têm uma ideia mais clara e saem daqui, eu posso lhe assegurar, com uma outra visão a respeito da morte. E as pessoas que vêm aqui são convidadas
a passar a fazer uma reflexão diária, uma espécie de balanço para que elas efetivamente se preparem para a morte. Porque o que acontece geralmente? Ninguém se prepara e chega do outro lado da vida como um verdadeiro indigente, um verdadeiro mendigo, que não sabe onde está e por que está. O Espiritismo nos traz essa informação. E o livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, é um norte, um esclarecedor, uma verdadeira bússola. É um GPS para nos esclarecer por que estamos aqui, o que viemos fazer aqui e para onde vamos. E quando voltaremos a esta terra para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Então, pessoal, dia 2 de novembro? Dia 2 de novembro é uma quarta-feira, às 20 horas. Nós teremos aqui obras do Richard Simonetti à disposição, com preços assim bastante acessíveis. Não há nenhuma cobrança, a pessoa não precisa se inscrever. É só aparecer aqui no SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, a rua 7 de setembro, número 830, bem no centro da cidade de Bauru, no dia 2 de novembro, dia de finados, às 20 horas, para a nossa palestra presencial. E você, tem medo da morte? Chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa Despertar, né? E eu já assisti essa palestra aí rapidinho aqui, Sidney. Eu sei que vai falar aí sobre velório, sobre o que nos espera lá após a morte, vai falar sobre transplantes de órgãos. Então, tem muito assunto aí que envolve a morte e você também vai ter a oportunidade de vir aqui e questionar o Sidney, né? Sobre esse assunto determinado, certo, pessoal? Então, vamos nos despedindo aqui. Sidney, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Isso, e você deve ter a sua pergunta específica aí. Eu vou fazer a minha também. Isso, vem aí nos prestigiar, com todo prazer, nós vamos recebê-los e tentar transmitir os conhecimentos de Richard Simonetti para aqueles que venham prestigiar a palestra Quem Tem Medo da Morte. Como você pôde ver, né, nós este mês estamos falando aí sobre Richard Simonetti, então acesse o nosso canal no YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru, que eu vou deixar lá 2 playlists para você, uma com programas Despertar, já antigos, mas que trazem ali muitos assuntos legais que o Richard gravou, e vou deixar também algumas palestras lá na íntegra, né, palestras antigas já do Richard, para você também assistir, tá certo? Aguardamos vocês aqui então, no dia 2 de novembro, na palestra Quem Tem Medo da Morte. Fiquem com Deus, grande abraço e até o próximo programa Despertar.